Olá, sejam bem-vindos, estudantes da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Janaína Jardim. Estarei aqui com a professora Luíse para mais uma aula de História. Olá, professora Luíse. Oi, professora Janaína, tudo bem? Tudo bem. A nossa aula hoje será sobre o Antigo Egito, a civilização egípcia. Vou colocar para vocês o objetivo da aula. Apresentar as características dos 3 períodos do Império Egípcio, os grupos sociais e suas funções, e aspectos culturais e religiosos do Egito Antigo, a habilidade do currículo do Estado de São Paulo, analisar os processos de formação histórica das instituições sociais, políticas e econômicas, relacionando-os às práticas dos diferentes grupos e agentes sociais. Professora Luísa, estamos ansiosos por essa aula. Então, vamos lá. Boa tarde, estudantes da primeira série do ensino médio. Bem-vindos a mais uma aula de História. E a aula de hoje tem tudo a ver com a nossa aula anterior, onde nós observamos ali a formação das civilizações, com a questão da Era do Bronze, o crescente fértil, E o Egito é uma dessas civilizações aí. A gente chegou a falar do Rio Nilo, da importância dele para a formação dessas civilizações, do ciclo das cheias, E agora a gente vai olhar o Egito com um pouquinho mais de profundidade. Então, para isso, a gente vai retomar alguns aspectos, alguns itens que nós estudamos na aula anterior. Então, vamos colocar na tela para vocês aí esta imagem que nós vimos na aula passada. Vocês estão lembrados dela? Então, são as pirâmides do complexo de Gizé e Dahur, que é um patrimônio mundial da Unesco atualmente, É um lugar turístico, é um lugar muito visitado, É um lugar que exerce um fascínio muito grande, de estudiosos, de arqueólogos, de curiosos, pessoas que têm aí esse interesse pela história antiga e pelo Egito, mas historicamente falando, as pirâmides representam, primeiro, um símbolo do regime de servidão coletiva, Eu comentei isso com vocês na aula passada, porque na hora em que se aguardava o período da colheita, naquele período entre o plantio e a colheita, os servos, que eram os camponeses, e também os escravizados, eles eram recrutados para trabalhar em obras públicas de grande porte, como as pirâmides. E as pirâmides também são um símbolo de uma forte crença religiosa do Egito, que é a questão da vida após a morte, Então, todos vocês sabem que as pirâmides eram túmulos dos faraós, onde eles gozariam da vida após morte, para onde eles retornariam na sua segunda vida. Por isso que as pirâmides têm vários compartimentos, tem os objetos que o faraó mais gostava, coisas que lhe eram caras, porque era para ele aproveitar a vida após a morte lá dentro das pirâmides, A questão da mumificação também tem tudo a ver com isso, Conservar o corpo físico para que, quando a nova vida começasse, a pessoa poder voltar ali para o corpo dela. Mas esse assunto da crença a gente vai jogar um pouquinho mais para o final da aula, porque vamos continuar na nossa retomada aí dos assuntos da aula anterior, tá? Outra coisa que foi falada ali na aula anterior foi a questão da cheia do Rio Nilo, do ciclo da água. Então, vai aparecer na tela para vocês esse gráfico, tá? Então, aí, o que vocês estão percebendo? Lá em junho, lá no comecinho, vocês estão vendo que o índice da água ali está baixo, está entre 0 e 5. A partir de julho, ele vai crescendo. Então, é em julho que começam as chuvas e a água do rio vai aumentando o volume ali e vai transbordando as margens, tá? O pico disso é lá em novembro, que aí já está em 25 pés a altura da água do rio Nilo. E a partir de dezembro, essas águas começam a baixar. Então, é de dezembro até março, abril, que começa o período do plantio, Quanto antes terminar, melhor.
para lá entre maio e junho eles estarem realizando a colheita. Então, entre ali dezembro, janeiro e maio, junho, fica um buraco de tempo ali onde os trabalhadores, os camponeses que estavam no regime da servidão coletiva e também os escravizados eram recrutados para as grandes obras públicas. Certo, gente? Então, agora a gente vai olhar com um pouquinho mais de profundidade as características sociais, políticas e econômicas do Antigo Egito. E a história do Antigo Egito, a gente pode organizar ela numa certa linha do tempo, né? Sempre lembrando que a linha do tempo é uma forma didática da gente se situar no tempo e espaço para vocês entenderem a narrativa, né? Então, olha só aí na tela para vocês, tem uma linha do tempo basiquinha para a gente analisar, tá? Então, só em primeiro lugar pontuando para vocês, pessoal, que a história do Egito Antigo começa, né, enquanto uma civilização unificada em 3100, quando os dois reinos, Alto Egito e Baixo Egito, são unificados por Menés, e o Menés se torna, portanto, o primeiro faraó, tá? Outro detalhe é que a história do Antigo Egito é marcada por períodos intermediários. O que são esses períodos intermediários? São momentos em que a ebulição social e econômica está muito grande, né? Revoltas populares, revoltas de escravizados, invasões de outros povos, tudo isso enfraquece o poder do faraó. Então, nesses momentos de intermediários aí, não tem a existência de um faraó governando o Egito, tá? Então, esses momentos em que um faraó governa o Egito, ou que uma dinastia de faraós governa, é nesses quadradinhos azul aí mais escuro que vocês estão vendo, tá? Então, nós temos lá o Antigo Império, que vai de 2680 a 2180, e o Antigo Império é marcado pela estabilidade política, né? Vem aí na esteira da unificação do Egito, né? Mudança da capital de Tinis para Mênfis, e é nesse primeiro momento aí do Antigo Império que as pirâmides de Gizé são construídas, tá? Depois a gente tem um período intermediário, como eu falei para vocês, né? Revoltas populares, invasões, o poder do faraó enfraquecido, ele cai, e aí tem esse período sem faraós. Os faraós só se reorganizam e tomam poder novamente lá em 2040, que aí a gente tem o Médio Império. Na fase do Médio Império, nós tivemos uma expansão comercial muito grande, né? Com a área ali da Núbia, né, do reino de Cush, né, onde o Império Egípcio estabelece um comércio bastante interessante ali. Existem disputas internas por conta das questões comerciais, inclusive, e é nesse momento de disputas internas ali, políticas e econômicas, que mais uma vez se enfraquece o poder do faraó e o terreno fica fértil, fica fácil ali para uma invasão de um povo estrangeiro, um povo de fora, que aí, no caso, são os Ixos, que invadem o Egito no ano de 1750. Os Ixos, eles são importantes até para a gente entender depois a história dos hebreus, que é o tema, acho que, da próxima aula que a gente vai ter aí, tá? Os Ixos é um povo que invadiu o Egito. Nesse momento em que os Ixos tomam conta ali do Egito, não tem faraó governando, eles meio que tomam a frente ali, e é no momento ali da gestão dos Ixos, vamos dizer assim, que chegam os hebreus, né? E os hebreus, enquanto os Ixos estão ali no Egito, eles são acolhidos, eles têm a oportunidade de trabalhar, terras são distribuídas para eles, e fica aquela convivência harmônica entre Ixos e hebreus dentro do território egípcio, né? Lembrando que o rio Nilo faz com que aquele território seja muito atraente para outros povos viverem ali, porque a agricultura é a principal atividade econômica, né, do mundo antigo como um todo. No Egito não seria diferente. Mas, quando vem o novo império, aí vamos voltar lá de novo para a nossa linha do tempo, né? De novo, né, os faraós se organizam novamente, né? Um período de colonialismo acontece, os Ixos são expulsos e os hebreus escravizados nesse momento, tá? No momento do novo império aí, tá? Mas esse novo império, né, embora com colonialismo, expansão do comércio, né, novos territórios sendo agregados ao Egito, foi até a Mesopotâmia
movimento colonialista, né? Com o tempo, o Estado se enfraquece novamente. Então, a partir de 1070, a gente tem um enfraquecimento gradativo desse poder centralizado na figura do faraó. Tanto é que, em 525, nós temos a conquista do Império Egípcio pelos persas. E aí, a questão ali dos faraós, né, acaba não retornando como uma organização política ali a partir de 525, tá? Então, esses são os períodos gerais aí da história egípcia. Agora a gente vai ver como é que estava organizada a sociedade egípcia. Então, na tela para vocês. Então, a sociedade egípcia, né? Essa é a pirâmide social aí, a gente já sabe, né? Quanto mais alto, menor a quantidade, maior o posto, né? Maior a hierarquia, o poder da pessoa ou do grupo, né? E quanto mais na base, maior a quantidade e menos espaço, menos cidadania, né? Menos direitos tem. Então, claro que lá na ponta da pirâmide, lá em cima, o soberano faraó, né? Que a figura do faraó era atrelada, associada à figura de Amon-Ra, que era o principal deus da crença aí dos egípcios, da mitologia egípcia, né? Que representava o sol. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho que as manifestações da natureza, elas têm uma correspondência com deuses na mitologia egípcia, tá? E o faraó, né, esse misto de deus e de chefe político, né, cultuado como um deus, né, a gente até colocou na aula passada, que é uma teocracia o que existe no Egito, era assessorado por alguns funcionários ali, né? Então, nós temos o vizir, né? O vizir é o braço direito do faraó, ele administra o palácio, ele chefia a polícia, né? Ele controla a questão dos impostos. Então, o vizir ali é o assistente do faraó, é quem, na prática, governa e organiza aí a vida política no Egito Antigo, tá? Nós temos também os sacerdotes, né, que são chefes de templos, né? A questão aí dos sacerdotes, gente, também está ligada à questão econômica, tá? Então, quando as pessoas, os camponeses, né, trabalhavam na terra, eles tinham que dar parte da sua produção, boa parte, talvez a maioria, né, como oferenda para os deuses. Por isso que é mais um elemento ali da questão da servidão coletiva, né? É o que caracteriza que eles não eram escravizados, eles poderiam ficar com uma parte da produção, mas a maior parte é oferecida, né, aos deuses como oferenda, né? Ninguém queria que, por exemplo, no ano seguinte tivesse uma seca, né, e o rio não transbordasse, não tivesse todo aquele esquema que garante a prática da agricultura ali, né? Então, vamos lá, bater na porta do templo e oferecer, né, gêneros alimentícios, a produção agrícola em si, em oferenda aos deuses. Claro que parte dessa oferenda, né, desses impostos, ficava para o próprio sacerdote, era a forma com que ele sobrevivia, né? Então, vocês vejam que também a questão do recolhimento de impostos está atrelada à questão religiosa ali no Egito Antigo, tá? Depois, além dos sacerdotes, nós temos um outro grupo social um pouco menor, mas não menos importante, que são os escribas, né? Então, vamos olhar de novo ali na nossa pirâmide, né? Os escribas eram os responsáveis por fazer um controle mais direto desse recolhimento dos impostos, né? E escriba não era qualquer pessoa, né? Como o próprio nome já sugere, né, professora? Tem a ver com escrita, né? Então, os escribas era uma profissão que era meio que passada de pai para filho, né? Era meio que por indicação, e a pessoa recebia um treinamento desde criança para se tornar um escriba, né? Sim, eles decoravam cerca de 2.000 símbolos que representavam frases e palavras, então somente uma parte da elite podia ser um escriba. Exatamente, não era para qualquer um, né? E ali eles faziam os registros de quanto que entrou de trigo, quanto entrou de uva, o quanto entrou de cevada, enfim, eles iam organizando o recolhimento de impostos, né? Até porque boa parte desses impostos também ficavam armazenados, porque caso acontecesse um período de seca ou um período de chuva muito extenso que inviabilizasse a produção agrícola, eles teriam coisas armazenadas, produtos armazenados para garantir uma distribuição futura ali para o povo não ficar desamparado também, tá? Continuando na nossa pirâmide, mais uma vez na tela, para vocês.
Então, olha só, um grupo intermediário aí é o grupo dos artesãos, comerciantes e militares. Principalmente no Médio e no Novo Império, artesãos e comerciantes tiveram um crescimento, né, em número e também em lucro, né, em progresso aí dessa atividade comercial. Lembrando que em muitas modalidades de comércio, ele era feito à base de troca mesmo, trocava-se produto por produto, porque no Egito Antigo não se desenvolveu o uso da moeda. Mesmo assim, comerciantes e artesãos tinham, né, o seu prestígio. E o que eles fabricavam e comercializavam? O papiro, né, que é uma coisa muito ligada aos egípcios, né, que é uma planta que eles usavam ela para fazer o papel, né? Não sei se vocês já viram em algum lugar, em filme ou na internet, lá o pergaminho, né, com aquele enroladinho ali, né, onde eles faziam as escritas, né, que já a gente vai ver a questão da escrita egípcia, né? E também faziam vidro, né? Materiais de bronze, como nós vimos na aula anterior, também eram fabricados pelos egípcios, e alguns gêneros agrícolas também eram vendidos, né, lembrando na forma de troca, para outras regiões, principalmente durante o Médio e Novo Império, onde houve o comércio ali, a expansão e o colonialismo. Nós também tínhamos aí algumas ervas, né, algumas especiarias, a madeira para as embarcações e também o material utilizado para a fabricação dos sarcófagos. Exatamente. Então, era um comércio bastante rico aí, tá? E os militares também acabaram ganhando um prestígio no Médio e no Novo Império, justamente por conta da expansão, né, territorial, das guerras, do colonialismo que o Egito exerceu aí. Então, os militares meio que andavam junto com os comerciantes, né, porque a cada conquista territorial é mais um mercado para o comerciante egípcio atuar. Ok, lembrando também da questão dos escravos. A professora vai falar sobre a relação da escravidão no período do Egito Antigo e como era diferente em relação ao que nós vemos a escravidão naquele período do Brasil, da história do Brasil colonial. Com certeza. Então, desse período, essa questão do colonialismo também tem a ver com a questão da escravidão, tá? Então, lá na nossa base da pirâmide, nós temos os camponeses, que são servos, né? A grande maioria da população. Esses camponeses estavam sujeitos à escravidão por dívida, né? Vamos supor que vai ter um dia que o sacerdote vai bater lá na porta do camponês, ele não vai ter a entrega da oferenda do mês ou do dia, né? Ele pode ser utilizado como mão de obra escravizada por um período para que isso corresponda àquela oferenda que ele teria a oferecer ali, né? Mas é uma escravidão diferente, né, professora Luíse? O escravizado, neste caso, ele não era maltratado, ele não era um objeto do seu dono. Na realidade, eles eram até bem tratados, podiam ter terra, mas na condição social, eles continuavam sendo escravos. Mas não tinha a mesma relação com o que nós conhecemos da escravidão no Brasil, onde o negro africano ele foi tratado como um objeto, né? Esse escravo egípcio, não, ele tinha até alguns direitos. Perfeito, é isso mesmo. Então, ele poderia até sair da condição de escravizado, dependendo do contexto. Na questão da escravidão por dívidas, era um caso, né? Um outro modo de se escravizar pessoas no Egito Antigo era a questão das guerras, né? O prisioneiro de guerra que é levado aí a trabalhar ou nas terras públicas ou na construção das pirâmides, inclusive na parte mais dura ali da construção, que era extrair os tijolos da pedra, recortar aqueles tijolos, eram esses escravizados que eram levados para essas obras aí, tá? E depois, num determinado momento, ali no Novo Império, os hebreus foram escravizados no Egito Antigo, né? Lembrando mais uma vez, os hebreus chegaram no Egito Antigo durante a época dos Hicsos, da invasão dos Hicsos, né? Os Hicsos permitiram a presença dos hebreus por ali, mas quando o Império retorna ali com o poder dos faraós, os hebreus são escravizados como punição, né? Porque invadiram também
o território egípcio junto com os Hicsos, né, ficaram ali juntos, né, e os Hicsos, ao serem expulsos, os hebreus são escravizados como uma forma de punição aí pelos faraós. E aí a escravidão dos hebreus no Egito durou bastante tempo aí, mas, né, sem dar spoiler para a próxima aula, que a gente vai ver isso com mais cuidado mais para frente. Tudo bem até aqui? Professora Janaína, algum comentário? Não, até agora nenhum comentário. Está muito boa essa aula, professora. É sempre bom estudar o Egito, né? É uma matéria assim extremamente fascinante. É fascinante. Que nós gostamos muito, né? É, a gente gosta muito. Quando termina os alunos, fala, professora, a gente nunca mais vai estudar o Egito, né? É verdade. Eles sempre perguntam, né? Professora Luiz, eles sabem, né? Os alunos, eles sabem que o Egito fica no norte da África? É interessante colocar isso, né? Muito bem lembrado, professora Janaína. Como o Egito hoje, né, atualmente, ele é muito ligado à cultura muçulmana, né? Tem gente que acha que o Egito fica no Oriente Médio, né? Fica próximo, mas ele fica no norte da África. Então, sempre a história egípcia, ela está muito atrelada à questão do crescente fértil, como nós vimos, né? E aquele mundo antigo do Oriente Próximo. Então, tem muita gente que faz essa confusão mesmo, achando que o Egito fica no Oriente Médio, mas não, ele fica no norte da África, tá? A gente até mostrou um mapinha lá na aula passada, né? Dava para ver o Rio Nilo do espaço e tudo, né? Bem marcado ali, fica no norte da África. Então, continuando a nossa aula, nós vamos ver um pouquinho sobre a questão da escrita egípcia, tá? Então, vai aparecer uma imagem aí na tela para vocês, tá? Dos tipos de escrita. O primeiro tipo de escrita é o hieróglifo. E, ao observar aí esse fragmento que a gente tem, que é no túmulo de Sete I, né? A gente já vê o quão difícil era essa escrita, né? Olha só, é uma escrita logográfica. O que isso significa? Que eram logos, que eram logotipos, que eram símbolos que formavam as ideias aí, né? Então, eles utilizavam desenhos de animais, de plantas, de partes do corpo, de objetos para poder transmitir as ideias, né? E vocês estão vendo aí que temos coluninhas verticais, ou seja, a escrita ela era feita da direita para a esquerda, de cima para baixo, tá? Então era uma escrita vertical, não é igual como a gente escreve hoje, né, da direita da esquerda para a direita e horizontalmente. Na realidade, nós ainda temos alguns símbolos que representam esse tipo de escrita hieroglifo, né, que é o logográficos. Por exemplo, aquele sinal do Wi-Fi, né? Só de você ver o sinal do Wi-Fi, você já sabe que ali tem Wi-Fi, você já sabe que tem que pedir a senha, os sinais de trânsito, os emojis. Nossa, os emojis é totalmente logográfico, né? Então, a gente retoma um pouquinho essa cultura de transmitir ideias por símbolos, né? São as permanências da história, né, professora Luiz? A história, ela sempre deixa uma permanência. Então, nós, hoje, estudando aí a forma de escrita desses povos egípcios antigos, nós percebemos que nós também utilizamos esses símbolos para representar uma série de coisas. Exatamente, né? Então, como a professora falou, são as permanências, né, da história. Mas a escrita hieróglifica, né, que é essa dos desenhos, dos loguinhos, ela é um pouco complexa, tá? Chegou um tempo em que ela foi simplificada e se transformou num novo modo de escrita, que é o hierático, que vai aparecer na tela para vocês agora, tá? Então, olha só, gente, a escrita hierática, ela é uma simplificação dos hieróglifos, né? E essa era a forma utilizada pelos escribas. Então, a gente já comentou até do papiro aí nós temos um fragmento de um papiro, tá? Onde temos anotações, e esse papiro ficou aí registrado por arqueólogos, né? E por antropólogos, pessoas que estudaram, que encontraram e catalogaram esse papiro como o papiro Ebers, tá? E o que está ali traduzido, né? É um tratado médico com mais de 700 fórmulas medicinais, né? Ervas, receitas, parecendo aquela coisa da vovó, né? O chazinho disso e daquilo, né? Mas era a medicina que se tinha, né? E essas receitas medicinais estão registradas aí nesse papiro, tá? Como vocês podem ver, ele é datado de aproximadamente aí do ano 1550. Então, esse era o modo mais utilizado pelos escribas, que é o hierático, é uma simplificação do hieróglifo, tá? Mas a escrita mais popularmente difundida no Egito Antigo, que era do dia a dia, que algumas pessoas que não necessariamente escribas dominavam, era justamente a escrita demótica, que vai aparecer na tela para vocês agora.
Então, olha só, o demótico ele é derivado do hierático, ele surgiu por volta do século VII e se espalhou rapidamente por todo o Egito. Isso que vocês estão vendo aí na imagem é a Pedra de Roseta, né? A Pedra de Roseta também é conhecida como a pedra mais famosa do mundo e aquela que inaugurou uma modalidade de estudo histórico que é a egiptologia, né? Sim, ela foi inclusive encontrada por acaso por soldados de Napoleão. Exatamente, né? Como muita coisa ali no Egito, eles não tinham ideia do que fosse, mas carregaram muita coisa para a França, tanto é que temos muitos sarcófagos, coisas do Egito Antigo que estão em museus da França, tá? Essa pedra de Roseta aí também foi traduzida por um linguista francês, né? Que inclusive é considerado o pai da egiptologia, que é o Champollion, né? Ele traduziu a pedra de Roseta para o grego, e do grego ele traduziu para o francês. E o que se descobriu como tradução aí? Vamos colocar na tela de novo para vocês, né? Então, o que está inscrito ali na Pedra de Roseta é um decreto de sacerdotes estabelecendo culto ao faraó Ptolomeu V no primeiro aniversário de sua coroação, o que também prova a questão da teocracia no Egito, né? A associação que se fazia entre faraó e deuses. Para eles, praticamente todos os faraós eram descendentes do deus Ra, que é o deus Sol. Tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui, professora Luíse. Então, vamos prosseguir com a nossa aula, né? Agora a gente vai entrar um pouquinho na questão da mitologia egípcia. Tá? Então, olha só, gente. Vai aparecer na tela para vocês uma imagem, tá? Que é uma estatueta aí, que tem a imagem dos 3 principais deuses da mitologia egípcia, tá? Nós temos o Osíris, né? Que é o primeiro rei egípcio de acordo com a mitologia, tá? E ele representa a fertilidade, a prosperidade, e ele está ligado também à agricultura. Então, eles acreditavam que a própria fertilidade do solo era um deus, e era o deus Osíris. Se o Ra, que é o sol, era o principal, o Osíris era o mais popular. E, segundo a mitologia, ele é assassinado pelo seu irmão Sete, que toma o trono, né? E se inicia um período de desgraça, vamos dizer assim, no Egito, né? A Ísis, que é a sua esposa, chora pela sua morte, né? E, ao chorar pela sua morte, ela consegue reconstituir o corpo de Osíris, que foi esquartejado e espalhado pelas margens do rio Nilo, né? Ao reconstituir o corpo de Osíris, ela consegue ter com ele um filho póstumo, que é Horus, tá? O Horus é considerado o deus dos vivos e é filho de Osíris e Ísis, tá? Então, olha só essa mitologia e essa historinha, né? É muito interessante a gente ver agora aí na tela a imagem desses deuses, tá? Uma das características da religiosidade, da mitologia egípcia, primeiro, os mitos, né? A gente fala mitologia porque existem mitos, que são histórias que acontecem para explicar fenômenos, né? Então, esse verdinho que vocês estão vendo ali de roupa branca é o Osíris. Como ele tem uma correspondência com a fertilidade do solo, ele tem a pele verde, que é a cor dos vegetais, né? E olha só o filho dele que é o Horus. Olha a cabeça dele é de ave, né? Uma cabeça de pássaro. E ele tem a coroa do Baixo Egito e do Alto Egito ao mesmo tempo na cabeça, né? Então ele simboliza a unificação também dos 2 reinos egípcios, e ele é um deus antroposomórfico. Meu Deus, que palavrão é esse, né? Antroposomórfico significa que ele tem forma de homem, antropos, né? E usou animal. Já o Osíris, apesar da pele verde, assim como a sua mãe Ísis, eles são apenas antropomórficos, eles têm forma de gente, tá? E nós temos aí, na pontinha ali, o Anubis, né, que também é antroposomórfico, corpo de homem, cabeça de chacal, né? E ele é o deus dos mortos, ao contrário ali do Horus, que é o dos vivos, o Anubis é o dos mortos, tá? E ali no quadradinho, na pontinha, que vocês estão vendo, tem a deusa Aminute ou Aminite, né? Em vários lugares aparece com a grafia diferente. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas ela tem a cabeça de crocodilo, as patas dianteiras de leão,
e as patas traseiras de hipopótamo. Ela é um misto de 3 bichos, de 3 animais ferozes, devoradores de gente, né? Então, esses são os deuses principais da mitologia, que também tem tudo a ver com a questão da crença na vida após a morte. Professora Luíse, então nós vamos para uma interação. O administrador vai abrir o chat para fazermos a nossa primeira interação da aula. Legal, bacana. Então, olha só, gente. Antes da gente ir para a interação, só para fechar aqui com vocês, tá? A questão aí do mito, né? Como eu falei para vocês, o Osíris foi morto pelo irmão Sete. A Ísis chorou. Ao chorar, ela reconstitui o corpo do marido, tá? Lembra que eu falei para vocês também que a questão aí dos deuses tem relação com a natureza e com os fenômenos? Então, olha só, a Ísis é a chuva, né? Aquele período pós-colheita, Osíris morreu. Começa a chuva, é porque Ísis está chorando, né? Quando começam a baixar as águas e a terra começa a ficar fértil novamente, pronta para o plantio, é Horus que nasce e promove ali, finaliza a ressurreição do pai. Então, na história mítica, né, no mito, todo ano Osíris morre, todo ano a Ísis chora, todo ano o Horus ressuscita o pai, né? E esses 2 deuses que eu mostrei para vocês, a Aminute e o Anubis, tem a ver com a crença também da vida após a morte, porque eles acreditavam, os egípcios, num tribunal. Quando a pessoa morria, né, ela passava por um tribunal para saber se ela seria digna da vida após a morte ou não. Então, o coração da pessoa morta era colocado numa balança, aquela balança de pratinhos, né? Se o coração da pessoa fosse mais leve do que uma pluma de pássaro, ela seria agraciada com a vida após a morte, e Horus a conduziria para a vida eterna, para a vida, né, a nova vida que ela teria. Se o coração fosse mais pesado, aí o Anubis, que é o deus da morte ali, que era quem fazia a pesagem na balança, levaria a pessoa para ser devorada pela Aminite lá, que é a deusa que tem cabeça de crocodilo e corpo de leão e hipopótamo. Tá? Olha que loucura, né? Era essa a historinha, né, que eles contavam para explicar esses fenômenos. Então, isso é o mito, né? O mito é quando você pega histórias para explicar fenômenos, sejam fenômenos físicos, fenômenos extraordinários, como a questão da morte, o que tem do outro lado, né? Então, tudo se explicava no Egito pelo mito, certo? Agora sim, a gente está pronto para ir para a nossa interação. São várias interações, vários exercícios que a gente vai fazer aí para saber se vocês estão prestando atenção direitinho, né, professora? Isso. Aí, a partir de agora, então, o administrador vai abrir o chat e nós vamos para as interações. Então, vamos lá, gente. Vai aparecer na tela o primeiro exercício aí para vocês, tá? Vocês vão ter 1 minuto para responder. Olha só, os períodos intermediários, eles se caracterizavam por quê? Né? Qual dessas alternativas corresponde ao que seria esses períodos intermediários na história do Egito? Tá? Daqui 1 minutinho a gente volta. Voltamos, agradecemos a participação dos alunos pelo chat. Bom,
Os alunos estão utilizando bastante a sua atitude historiadora. Bom, a Isabelle, ela responde letra C, o Cristiano e a Roberta E, o Rafael A Jéssica e muitos outros estão respondendo E. Qual que é a alternativa correta, professora? Eu acho que o pessoal, eles se confundiram um pouquinho a palavra estabilidade com instabilidade, né? Então, por isso que ficou meio que dividido entre A e E, mas a resposta correta é a alternativa E. Os períodos intermediários correspondem à instabilidade política, né, onde os faraós se enfraquecem e isso favorece a invasão de outros povos, rebeliões, e esses períodos ficam ali meio que sem faraó, ficam um vazio de poder. Então, a alternativa E é a correta. Tá? Vamos para o próximo exercício, então. Vocês também vão ter 1 minuto para responder no chat. Vai aparecer aí na tela para vocês agora. Tá? Os tipos de escrita utilizados pelos escribas e mais difundidos no Egito Antigo eram, respectivamente, ou seja, na ordem, qual era o mais utilizado pelos escribas e qual era o mais utilizado e difundido entre a população. 1 minutinho para responder, a gente volta. Os alunos André respondeu D, a Ana também respondeu D, a Bruna, a Maria e o Gabriel responderam a alternativa A e Luiz Henrique a alternativa C. Qual a correta? Bom, parabéns para o Luiz Henrique, então, que é a alternativa C, né? Então, a gente sabe que o hieróglifo é o mais clássico, vamos dizer assim, mas aquele que os escribas utilizavam é o hierático, né, que é a simplificação do hieróglifo, e o largamente difundido entre a população é o demótico, que é aquele da pedra de Roseta, tá? Então, a alternativa C é a correta. Vamos para mais um exercício, vai aparecer na tela para vocês. Então, vamos lá. Sobre a função dos sacerdotes no Egito Antigo, podemos afirmar qual dessas alternativas corresponde à função dos sacerdotes no Egito Antigo. Daqui 1 minutinho a gente volta. Agradecemos as interações. Então, os alunos Amanda, Malu e Tiago e a Ana responderam a alternativa B. Maria Clara, Amanda Santos e Gabriel, alternativa E. Qual está correto? Correta é a alternativa B de bola, tá? Então, a função dos sacerdotes era recolher os impostos, né, que eles chamavam de oferendas para os deuses, né, e supervisionavam a cobrança de impostos. Certo, gente? Então, para a gente encerrar a nossa aula, vou deixar uma proposta aí de atividade complementar para vocês fazerem em casa, que vai aparecer na tela para vocês, tá? Então, olha só.
Aí na tela estão pedindo para vocês realizarem uma pesquisa sobre o reino de Cush. Segundo o roteiro abaixo, o reino de Cush ficava no território da Núbia, tá? O território da Núbia chegou a ser uma colônia egípcia, mas durante a independência, vamos dizer assim, desse reino de Cush, ele tinha algumas características muito interessantes. Uma delas, por exemplo, é que era uma sociedade matriarcal, né? Então não existiam reis ou faraós, eram as rainhas mãe, né? Então isso é uma coisa diferente se a gente for comparar com outras civilizações ali do Oriente Próximo. Então, a pesquisa de vocês vai ter esse roteiro aí. Como era o sistema de escolha do rei? Como era a questão das rainhas-mães, que eles chamavam de Candaces, né? Qual era o poder delas, como é que elas chegavam ao poder, e como estava aí organizada a economia e a sociedade desses cuxitas, aí pessoal do reino de Cush. E você vai mostrar depois para o seu professor de história e os seus colegas de turma o resultado da pesquisa de vocês. Ok, agradecemos, professora Luíse, por essa excelente aula. Agradecemos a participação de todos os alunos pelo chat. E muito obrigada. Até a próxima, professora Luíse. Até a próxima, professora Janaína. Obrigada. Obrigada aos estudantes e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.